Olá, alunos do YouTube, alunos do Face, meus alunos virtuais. Aqui é a professora Débora Costa e essa é minha segunda videoaula. Hoje trarei o assunto sobre gêneros textuais argumentativos. Para quem não sabe, estou nesse projeto de ensino pela web, porque eu quero contribuir para os alunos que vão prestar o Enem 2014, principalmente em relação à redação. Bom, o conteúdo dessa aula são dois. Quais os principais gêneros textuais argumentativos e qual que é a estrutura do texto na redação do Enem? Bom, no primeiro tópico, veremos principais gêneros textuais argumentativos. No entanto, é preciso que você saiba que atualmente, nos estudos sobre texto, não usamos mais a expressão tipos de texto ou tipos textuais, mas sim gêneros textuais, gêneros discursivos. Primeiro, porque existe um amplo estudo sobre gêneros. Eles são infinitos, né? Nós encontramos muitos gêneros à nossa disposição. E segundo, para não ficarmos delimitados apenas aos textos escolares. Vocês se lembram? Narração, descrição e dissertação. Também é importante que você saiba que ninguém produz um enunciado oral ou escrito sem um propósito, uma intenção. Por exemplo, quando alguém escreve uma carta, é porque outra pessoa vai recebê-la. Quando um jornalista escreve uma notícia, é porque muitos leitores vão lê-la. Ou quando alguém escreve um conto ou um romance, é porque espera emocionar ou entreter leitores. Ou seja, escrevemos para alcançar algum propósito, uma finalidade. Diante das infinitas situações comunicativas e da variedade de gêneros, dependendo da situação, o locutor precisa fazer escolhas. E é a partir de uma intenção comunicativa que se escolhe um determinado gênero. Bom, na matriz de referência que nós encontramos no edital do Enem 2014, de linguagens, códigos e suas tecnologias, um dos objetos de conhecimento que os alunos precisam saber é o estudo do texto argumentativo, seus gêneros, recursos linguísticos, argumentação, tipo, gêneros e usos em língua portuguesa, formas de apresentação de diferentes pontos de vista, organização e progressão textual, papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação, usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se produz o texto. Ou seja, são muitos conhecimentos que seguem a linha dos estudos sobre gêneros. Então, vocês veem a importância de você saber sobre a função social que os gêneros exercem. Que para produzir um gênero, um texto, primeiro precisamos ter um propósito comunicativo. Então, essas questões são muito importantes que vocês saibam e conheçam. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros textuais argumentativos. São apenas alguns exemplos, nós temos outros, mas eu considero os principais para que você conheça ou saiba a diferença. Em primeiro lugar, nessa tabela, nós temos aqui o discurso. Então, o discurso é argumentativo. E qual que é a finalidade desse discurso argumentativo? É convencer. E aí eu tenho alguns exemplos de gêneros. Então, a partir da minha intenção comunicativa, que é convencer, eu vou escolher um dos gêneros argumentativos, que pode ser uma resenha crítica, um artigo de opinião ou editorial, um texto publicitário ou uma dissertação escolar. Diante das infinitas situações comunicativas e da variedade de gêneros, dependendo da situação, o locutor precisa fazer escolhas. Locutor aqui, no caso, é o escritor, é quem escreve. A escolha de um gênero em particular, com suas características temática, estilística e composicional, é determinada em função de alguns fatores, que são as condições de produção de um gênero. Então,
quais seriam essas condições de produção de um gênero, né? Então, quando nós vamos escrever um texto, nós temos que levar em conta as questões abaixo. Para que escrever? Então, esse é o propósito do interlocutor, né? Para quê? Qual que é a minha intenção para escrever? Onde? Então, onde esse gênero vai circular? Qual que é a esfera comunicativa? De que forma, né? Aí que vem a escolha do gênero. Qual o gênero, estilo, estrutura composicional mais apropriados? O que escrever? Então, o conteúdo. E para quem? É importante levar em consideração o interlocutor. Se esse interlocutor ele é geral ou é um interlocutor específico. No caso da redação do Enem, nós escrevemos para um interlocutor específico, o temido avaliador, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar num texto em que eu vou conseguir atingir todas essas questões. Eu vou trazer um texto aqui para vocês para a gente verificar e pensar numa questão. Qual gênero que esse texto pertence? É um gênero, é um artigo de opinião ou é uma dissertação escolar? Então, o texto é Culto ao Corpo e ele foi escrito por mim. Vejamos. A sociedade moderna preconiza um estereótipo de corpo ideal que muitas pessoas tornam-se escravas de uma beleza estética quase impossível de se alcançar. Pois, além da insatisfação com o próprio corpo, pessoas comuns sofrem influência da mídia e dos milagres oferecidos pela cirurgia plástica. Decorrente de um padrão pré-estabelecido de beleza na nossa atual cultura e reforçado pela mídia publicitária, muitas pessoas dizem estar insatisfeitas com seu rosto ou corpo e buscam várias formas para alcançar um corpo perfeito, como cremes, academia, exercício físico, regimes, e não hesitam em recorrer ao recurso da cirurgia plástica. Sem dúvida, os avanços da medicina e da tecnologia nos tempos atuais podem, de fato, auxiliar na busca para a perfeição, mas que devem ser utilizados como último recurso ou em casos em que apenas a cirurgia plástica resolveria o problema. No entanto, o que tem acontecido é o aumento de procura pelas cirurgias estéticas, como um recurso rápido e milagroso para atingir o corpo perfeito. As pessoas estão cada vez mais escravas pela busca do corpo perfeito devido às influências da mídia e das mágicas que as cirurgias prometem. O que as pessoas esquecem é que bisturi está muito longe de se parecer com uma varinha de condão. É importante destacar que o corpo perfeito deve estar associado com saúde perfeita e, para isso, as pessoas devem buscar equilíbrio entre exercícios físicos e reeducação alimentar saudável. Então, vejam só, caros alunos, neste texto, né, esse texto que eu estou trazendo como exemplo, é um texto típico argumentativo, porque ele expõe e defende com argumentos uma opinião. Então, ele é um texto do gênero argumentativo. Mas eu pergunto para vocês, qual gênero que ele está mais classificado? Seria uma dissertação escolar ou seria um gênero artigo de opinião? Veja, depende do meu propósito, né? Se eu escrevi esse texto para algum concurso ou para um vestibular, ele é considerado um texto, um gênero dissertação escolar. Mas, se eu assiná-lo e mandar para algum jornal, ele será um gênero artigo de opinião. Então, nós podemos entender que, apesar de ser o mesmo texto, ele não pertence ao mesmo gênero, porque dependendo de onde ele circular, dependendo do seu contexto de circulação, é que vai determinar identificar qual gênero.
Então, eu trouxe aqui para vocês, né? O que seria o artigo de opinião e editorial? A finalidade seria expressar um ponto de vista sobre alguma questão relevante da sociedade. Os artigos assinados pelos articulistas são considerados artigos de opinião. Já os que refletem oficialmente a opinião do jornal são os editoriais. E aqui vale ressaltar que os textos, artigos de opinião e editoriais que nós encontramos nos jornais, nas páginas iniciais dos jornais, eles são importantes porque, primeiro, você pode estar sempre atualizado com as questões que estão sendo discutidas atualmente na nossa sociedade. E segundo, que nós podemos ver ali as opiniões, quais são os argumentos levantados pelos articulistas ou pelo jornal. Então, é muito importante que vocês analisem e leiam frequentemente artigos de opinião e editoriais. São textos argumentativos que trazem sempre um ponto de vista, que trazem a defesa de argumentos sobre uma questão importante, relevante que está acontecendo atualmente. E qual que é a estrutura, né, o estilo desse gênero artigo de opinião? Primeiro, ele utiliza uma linguagem gramaticalmente formal, clara, direta. Por admitir a expressão de opiniões mais subjetivas, encontramos tanto o uso de primeira pessoa do singular como no plural. Então, às vezes, os articulistas, eles querem colocar a sua impressão, por isso que eles colocam em primeira pessoa. A sua estrutura segue a mesma da dissertação escolar, então ele traz uma introdução que contextualiza e apresenta a questão a ser discutida e analisada, um desenvolvimento no qual são apresentados os argumentos que sustentam essa análise e uma conclusão. Os artigos contêm comentários, análises, críticas, contrapontos e às vezes até um pontinho de ironia e humor. Então, fica a dica aí para vocês. É muito importante que vocês leiam frequentemente artigos de opinião e editorial. E o outro gênero argumentativo que eu trouxe aqui é a dissertação escolar, né? Que a finalidade é a mesma, então é expor, discutir, expressar ou defender com argumentos coerentes uma opinião ou ideia. E qual que é a estrutura, o estilo da dissertação escolar? A linguagem não pode ser subjetiva, nem conotativa, não ter figuras de linguagem, metáforas, porque ela tem que ser clara, coerente e objetiva. Deve-se evitar linguagem rebuscada, nada de ficar enfeitando o texto com palavras difíceis. E se a dissertação é objetiva, o tratamento dado ao texto é impessoal e, portanto, não deve ser escrita em primeira pessoa. Somente citar exemplos de domínio público, sem narrar ou relatar experiências pessoais. Isso é muito importante. Numa dissertação, nós não podemos colocar exemplos que nós vivemos, ou que o meu primo viveu, ou um tio meu passou. Eu tenho que citar exemplos de domínio público, exemplos que todos conhecem. E agora, o segundo tópico, que é a estrutura do texto na redação do Enem. Na matriz de referência para a redação do Enem, que está lá no edital 2014, eles deixam bem claro: a proposta da redação do Enem é elaborada de forma a possibilitar que os participantes, a partir de uma situação-problema e de subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural, produzindo um texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, a estrutura que será cobrada é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. E eu trouxe aqui para vocês
que uma das competências expressa também no edital, diz que o aluno deve apresentar um bom domínio do texto dissertativo argumentativo. E o que é esse domínio do texto, dessa estrutura, né, dissertativo argumentativo? A estrutura básica, então, que nós temos no texto. Nós temos a apresentação de uma tese, que é a proposição, né, nesse parágrafo inicial. Depois, nós temos o desenvolvimento desse texto, com argumentos que fundamentam a minha tese. E depois eu tenho a síntese, que é a conclusão, né? Então, eu retomo o que eu coloquei na tese, eu retomo a minha opinião e faço a minha conclusão. Então, é isso, pessoal. O meu tempo está acabando. Eu vou deixar para a próxima aula a questão da organização básica desse texto na redação do Enem. Então, na próxima videoaula, eu vou trazer especificamente como é essa estrutura do texto dissertativo, como que nós temos que organizar de uma maneira clara, que fique clara essa organização, essa estrutura, né, básica do texto e como que nós devemos organizar aí os argumentos e como que tem que ser a conclusão, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Eu só gostaria de lembrar para vocês compartilharem essa aula. Quem tem sugestões, mandem e-mails no enemonline2014@gmail. Acessem a minha página do Facebook. Eu tenho mandado exercícios curtos, porém são exercícios eficazes e que te ajudarão a melhorar a sua escrita e a sua produção textual, ok? Obrigada e até a próxima, pessoal. Até mais!